A defesa aérea em Syzran destruiu um bloco inteiro de um prédio, muitas vítimas. Catástrofe em Tuáxia. A cidade está inabitável. Os incêndios continuam. Ataque de mísseis em Sebastopol. Posta de controle de navios de guerra destruída. O GUI está entrando na península. As forças armadas detonaram o quartel russo em Belgorod. Dezenas de oficiais mortos. Um golpe foi pra cima. 6 governadores russos exigem o fim dos ataques à Ucrânia. Vários generais russos sugerem que Putin pare a guerra agora. Mas o homem do bunker planeja declarar mobilização geral. 9 de maio. O oleoduto Druzhba, na Hungria e Eslováquia, liberou 90 bilhões para a Ucrânia. Escândalo sexual. 20 jogadores de um grande clube foram pegos em uma orgia com prostitutas. Se precisa ver isso. Por 5 anos, um deputado russo geriu impostos sendo doente mental. O comandante ucraniano Madiar muda a guerra com nova tática. Pânico no Kremlin ao fim de Geráfono. Olá, meu nome é Catarina Nesterenko e agora vamos ao principal. Mas antes, curte este vídeo e se inscreva no canal para não nos perdermos na imensidão do YouTube. Mais uma noite agitada do outro lado da fronteira. Desta vez, Syzran, na região de Samara, foi atacada por drones. Segundo moradores, houve sirenes, explosões terríveis e a defesa aérea agiu. Restrições foram impostas no aeroporto de Khorumot. Ele parou temporariamente de receber e enviar voos. Canais russos dizem que a defesa aérea destruiu um bloco de um prédio. Ainda estão procurando pessoas sobre os escombros. Um minuto de silêncio é declarado. Todos, por favor, silêncio. Vamos parar. O governador de Samara confirmou que uma mulher e uma criança morreram no desabamento em Syzran. 12 pessoas também ficaram feridas. Os trabalhos de resgate no local do desabamento continuam. Mídias russas dizem que as casas atingidas ficam a menos de 3 quilômetros da refinaria. Enquanto isso, em Tuapse, na Rússia, o clima ainda está quente. O grande incêndio na refinaria de petróleo continua. A fumaça já se espalhou por mais de 300 quilômetros. Atualmente, a fumaça já atingiu o território de Stavropol. Isso é o que mostram as imagens de satélite da NASA. Moradores reclamam não só do fogo, mas de chuva com óleo e resíduos de queima. Mas isso não é tudo. O Estado-Maior ucraniano informou que atingimos o controle de navios da frota do Mar Negro. O posto Streletsky, na Sebastopol, temporariamente ocupado. Também foram atingidos postos de drones em Koroviakovka e Chotkino, em Kursk, e o posto Molniya, em Kharkiv. Além disso, as forças ucranianas atacaram um posto de comando inimigo em Vyazovoye, na região de Belgorod. Postos de observação russos no Donbas ocupado e um Belgorod também foram atingidos. Bom, o que posso dizer é, não relaxem aí na Rússia. O pior ainda está por vir, ai ai ai. Lendo os comentários anteriores, veja que muitos nos assistem da Europa, Cazaquistão, Moldávia e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, agradecemos o apoio e nos orgulhamos de espectadores tão sensatos. Escrevam abaixo deste episódio de qual país vocês nos assistem e se aí apoiam a nossa luta contra o Império, o mal. Sempre leio seus comentários com prazer, mas por enquanto vamos continuar. A seguir, o mais interessante. A Rússia exagera seus sucessos na guerra para esconder o fracasso da ofensiva. Como observam os analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, o chefe do Estado-Maior, general Valery Gerasimov, infla os sucessos dos soldados russos. Um exemplo claro disso é sua declaração sobre a captura da região de Luhansk, bem como de 80 localidades e 1.700 quilômetros quadrados de território ucraniano desde o início de 2026. No Instituto para o Estudo da Guerra, esses números são chamados de fortemente exagerados. Especialistas acreditam que tais relatórios de Gerasimov mascaram propositalmente os resultados fracassados da ofensiva de primavera do exército de Putin. As palavras de Gerasimov sobre sucessos incríveis do exército russo colidem com as estatísticas reais da linha de frente. Enquanto no Kremlin desenham mais setinhas no mapa. Em um dos setores mais quentes do fronte, Pokrovsk, os defensores ucranianos mostram os resultados de seu trabalho. Na conta de apenas um centro de coordenação de drones do 7º Corpo de Tropas de Assalto Aerotransportado, nos últimos 10 dias, centenas de ataques inimigos foram frustrados.
Com a chegada da primavera, os guerreiros de Putin tentam se infiltrar em pequenos grupos através de arbustos e cinturões florestais. Mas nossos drones veem tudo e todos. O resultado desses 10 dias é bastante impressionante. Quase 400 ocupantes foram liquidados ou feridos. Veículos blindados de sistemas de artilharia foram destruídos ou danificados. Dezenas de caminhões e carros de passeio, além de motocicletas e mais de 200 abrigos inimigos destruídos. Os defensores ucranianos continuam a destruir sistematicamente o equipamento e a logística dos ocupantes ao longo de toda a linha de frente. Na direção de Sloviansk, os pilotos de drones FPV da 81ª Aeromóvel atingem com precisão o equipamento dos ocupantes que os russos ocupantes tentam esconder em hangares e ruínas bem na linha de contato. Mas, como vemos, isso não os salva. E na região de Dnipropetrovsk, na direção de Oleksandrivka, nossos batedores em uma emboscada enviaram outro grupo de invasores para o além. E estas já são imagens do trabalho de um grupo de evacuação russo, recolhendo o que um dia foram seus soldados. No desenho, temos 3 pessoas. Precisamos alcançá-las. Eu não canso de admirar a coragem e o heroísmo dos guerreiros ucranianos. Eles mantêm o fronte e enfrentam uma horda imensa, que os supera significativamente em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. Se não for possível fazer isso financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Na Rússia, fala-se cada vez mais alto sobre uma nova onda de mobilização. Os chamados correspondentes de guerra escrevem abertamente que chegou a hora da guerra total. Segundo fontes do Ministério da Defesa e do Kremlin, Putin está inclinado a um reforço sério do exército. Tudo por causa das grandes perdas e do avanço insuficiente no fronte. Fontes afirmam que o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, já convenceu o líder sanguinário a recrutar até 400 mil novas carnes de canhão. E sugeriu iniciar a mobilização por volta de 9 de maio. Mas a data exata ainda está sendo discutida. Embora o sinal para a massa cinzenta já tenha sido enviado pelos correspondentes de Guerra Z, a vitória é impossível enquanto a guerra não for sentida por toda a Rússia. Em suma, Putin está pronto para lutar até o último russo. Pois para esse pseudo-estrategista, o importante é realizar suas ambições esclerosadas. No Ministério da Morte da Rússia, cresce o descontentamento com o curso da Operação Militar Especial de Putin na Ucrânia. O conhecido blogueiro Z, Fighter Bomber, em sua postagem, questionou duramente a mobilização. Ele escreveu: suponhamos que mobilizaram 5 milhões de cidadãos. A maioria é à força, através do fechamento de fronteiras e outras medidas. Existe pelo menos 1% de chance de que, em um ano, não tenhamos 500 quilômetros quadrados. Mas tenhamos 5 milhões de cidadãos a menos. Segundo fontes do Kremlin, Tabakerque próximas ao Departamento Militar da Rússia, as relações dentro do Ministério da Defesa e do Estado-Maior estão realmente tensas. O Ministério da Defesa é responsável pelo recrutamento, equipamentos, suprimentos, medicina e logística. No entanto, segundo fontes, o exército russo praticamente não avança, permanecendo quase nas mesmas posições. E a postagem desse blogueiro Z é vista como um sinal de que certos grupos do Ministério da Defesa acham que o Estado-Maior não demonstra resultados reais, por assim dizer, inovadores. Enquanto isso, o general fantasiado Gerasimov relata várias vezes a captura das mesmas localidades, como, por exemplo, a própria Kupiansk. Nesse contexto, já se discute a opção de mudar o formato da operação militar especial ou até transferir forças para outra direção. Enquanto isso, sentimentos de traição crescem nas regiões russas. Como relata o mesmo canal do Telegram, Kremlin Tabakerka, os chefes de 8 regiões preparam um apelo conjunto a Putin pedindo a interrupção temporária dos ataques à Ucrânia. Por que temporariamente? Porque é preciso resolver os problemas com a defesa aérea. Os iniciadores são os governadores das regiões de Briansk e Belgorod, aos quais supostamente se juntarão colegas do Krai de Krasnodar, do Tartaristão e dos territórios ocupados da Ucrânia, incluindo a Crimeia. Bem, vocês entenderam, são as regiões que mais sofrem ataques. Porque Putin tirou toda a defesa aérea para proteger Moscou e Valdai. Os autores do apelo entendem todos os riscos e a reação negativa do Führer do Kremlin, mas esperam muito que o velho ainda os compreenda.
Por exemplo, o chefe da península anexada da Crimeia, Aksionov, apela para a próxima temporada turística, dizendo: quem iria para lá nas condições atuais? Quando até os governadores de Putin pedem ao líder para parar de bombardear a Ucrânia, significa que a questão não é apenas a defesa aérea, mas que a guerra provocada por seu líder já está atingindo duramente os próprios russos. A Rússia está enfrentando um problema cada vez mais sério. Há cada vez menos pessoas para a guerra. O ritmo de recrutamento cai, a mobilização oculta não funciona como esperado e o Kremlin adia uma decisão aberta. Isso significa que a crise de recursos já está a todo vapor? Veja mais sobre isso a seguir em nossa reportagem. O ritmo de recrutamento para o exército russo está diminuindo. Se há um ano, cerca de 1.200 pessoas assinavam contrato diariamente, agora são cerca de 1.000. Pode parecer que a diferença não é crítica, mas especialistas dizem que já é uma tendência sistêmica. E ela evidencia o ponto principal. O recurso que sustenta a guerra está se esgotando gradualmente. O analista Vadim Denisenko afirma que há menos homens dispostos a morrer e que vai piorar. No fronte, as forças de defesa da Ucrânia, cuja proporção com o exército de ocupação russo é incomparável em termos de potencial. Em sua operação de defesa estratégica, a aposta principal é na destruição da força viva do inimigo. A ideia é que, se o número de ocupantes russos eliminados, ou seja, mortos ou incapacitados, acabar excedendo a capacidade da máquina de mobilização russa de repor as perdas atuais, ou seja, substituir aqueles que foram perdidos em combate, então isso pode gerar um impacto significativo. Além de formar reservas estratégicas para o exército, então o potencial ofensivo do exército inimigo, dessa forma, vai murchar. Consequência, o Kremlin tenta agir com mais cautela. Há cerca de 6 meses, a Rússia vem testando a chamada mobilização oculta. As pessoas são praticamente forçadas a assinar contratos sem um anúncio oficial de mobilização. Mas esse mecanismo também está falhando. As razões ainda não estão claras. Ou o processo não foi totalmente iniciado, ou os próprios russos estão cada vez menos dispostos a ir para a guerra e morrer. Uma mobilização total na Rússia ainda não foi anunciada. E o motivo não é apenas militar, mas também político. Nos últimos 2 anos, o foco principal no recrutamento das Forças Armadas da Rússia foi feito através do exército contratado. As regiões russas recebiam planos de recrutamento correspondentes e, por bem ou por mal, eles forçavam os cidadãos russos a assinar contratos com o exército russo. Diante do descontentamento geral dos russos, há o risco de que a indignação no país cresça. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que a restrição das redes sociais na Rússia está ligada justamente ao objetivo de evitar revoltas. O plano é uma grande mobilização e ofensiva. Isso envolve mobilizar pessoas de cidades centrais, incluindo Moscou e São Petersburgo. Entre os cenários possíveis está uma nova grande ofensiva contra a Ucrânia. Opressão em outras direções, em particular nos países bálticos. No entanto, aqui surge uma outra questão: a reação da OTAN. Caso contrário, não haverá OTAN. Eles precisarão se unir e responder ao que Putin pode potencialmente fazer. Caso contrário, eles simplesmente não terão mais uma aliança. Mas o problema central da Rússia permanece o mesmo: a falta de pessoal. Se a situação não mudar até o fim dos próximos meses, o Kremlin enfrentará uma escolha: ou declarar uma nova onda de mobilização, provavelmente após as eleições da Duma, ou passar para uma guerra de posição prolongada. Ambas as opções estão longe da vitória rápida com a qual Moscou contava. Ou seja, o ganho é de 30 mil e as perdas são de 35 mil. Isso dá menos 5 mil por mês. Esse é exatamente o déficit que não permite repor a atual falta de pessoal. Torna-se evidente que uma das principais apostas da Rússia, o recurso humano, está falhando. E isso pode se tornar um fator determinante no curso futuro da guerra. A Eslováquia e a Hungria concordaram em apoiar a concessão de um empréstimo da União Europeia de 90 bilhões de euros à Ucrânia, mas há condições.
a retomada do fornecimento de petróleo russo pelo oleoduto Druzhba. Isso foi relatado pelo ministro das Relações Exteriores da República Tcheca, Petr Marchenko, após uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia em Luxemburgo. Segundo ele, ambos os países deixaram clara sua posição. Se o fornecimento for retomado, esse obstáculo desaparecerá. Enquanto isso, a empresa húngara de petróleo e gás, MOL, informou oficialmente que o reparo do trecho ucraniano do oleoduto Druzhba foi concluído. Nesse mesmo dia, 22 de abril, a Ucrânia retomou o trânsito de petróleo pelo oleoduto Druzhba em direção à Hungria e à Eslováquia. Nesse contexto, chegaram notícias positivas de Bruxelas. Os embaixadores dos países da União Europeia aprovaram imediatamente o tão esperado empréstimo para a Ucrânia. Paralelamente, a União Europeia ampliou as sanções contra entidades russas envolvidas em propaganda e desinformação. Seus ativos serão congelados e haverá uma proibição de fornecimento de fundos. A lista inclui uma plataforma de mídia chamada Pravfond. Este é o Fundo de Apoio e Proteção dos Direitos dos Compatriotas no Exterior. A União Europeia explicou que as atividades de tais organizações contribuem para a política do Kremlin, que mina a democracia, o Estado de Direito, a estabilidade e a segurança na Ucrânia e na União Europeia. Robert Brov de Madiar é um dos principais argumentos na luta contra os criminosos de guerra de Putin. Como esse homem está mudando o curso da guerra? Saiba mais em nossa reportagem. A caçada não para. As forças armadas da Ucrânia não dão trégua aos soldados de Putin. As forças de sistemas não tripulados, junto com outras unidades das forças de defesa, transformaram o uso de drones em uma linha de montagem diária para destruir os recursos do inimigo. As forças de sistemas não tripulados são, de certa forma, uma unidade revolucionária, um ramo militar revolucionário que, exceto talvez na Federação Russa, existe apenas em níveis embrionários na China. Praticamente não existem outros países. É um ramo militar único que define tendências e creio que servirá de exemplo no futuro, até para as principais forças do mundo, como os Estados Unidos, a OTAN e outras. Só nos primeiros 20 dias de abril, as unidades desativaram 18 sistemas de defesa aérea inimigos em territórios ocupados. Os alvos mais recentes foram estações de radar do complexo S-350 Vityaz e o sistema de mísseis Story M2KM. A destruição sistemática da defesa aérea inimiga abre caminho para drones ucranianos atingirem alvos estratégicos na retaguarda russa. Por exemplo, devido aos ataques à infraestrutura petrolífera, a Rússia perde cerca de 100 milhões de dólares em receita por dia. Isso foi relatado pelo comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert Brov, conhecido como Madiar. Na verdade, 1 milhão de dólares, 10 milhões de dólares, centenas de milhões de dólares. Todas essas perdas são importantes. Elas deixam de abastecer o orçamento russo. Esse dinheiro não vai para a compra de novas armas ou de novos equipamentos. Simplesmente não entram no orçamento para que ele seja usado na manutenção da guerra contra a Ucrânia. Ou seja, as capacidades da Rússia de ampliar compras e financiar a guerra ficam limitadas. Brov se tornou um dos símbolos da transformação tecnológica das Forças Armadas da Ucrânia. Sob sua liderança, foi implementado o conceito de que nenhum equipamento inimigo pode se aproximar das posições ucranianas sem ser notado. A combinação de reconhecimento aéreo e ataques imediatos com drones FPV mudou radicalmente a tática de defesa. As forças de sistemas não tripulados e as unidades que atuam diretamente nessa área garantem a destruição e contenção do inimigo, operações ofensivas e de reconhecimento, sendo hoje as mais eficazes em diversos indicadores. O inimigo não consegue se adaptar a tempo às nossas táticas em constante mudança. Brov começou o serviço como voluntário. Criou uma unidade de reconhecimento aéreo que cresceu de um pelotão para uma estrutura poderosa. A partir de 2025, ele foi nomeado comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados, que se tornaram a inteligência digital do exército ucraniano. Graças aos seus desenvolvimentos, a Ucrânia lidera a corrida global de tecnologia de defesa, transformando o campo de batalha em um espaço de sistemas robóticos. Segundo estimativas do presidente ucraniano, a linha de frente no momento está praticamente no mesmo nível de um ano atrás.
E isso é bem significativo, considerando os sérios problemas de falta de pessoal nas forças de defesa da Ucrânia. Ou seja, foram justamente os sistemas não tripulados na linha de frente que permitiram às forças de defesa da Ucrânia manter uma defesa ativa e eficaz. Além disso, foram justamente os sistemas de drones que criaram as condições para as contraofensivas ucranianas bem-sucedidas. As forças de sistemas não tripulados fizeram o que antes parecia impossível. Eles acabaram totalmente com o conceito de retaguarda segura para os ocupantes. Hoje em dia, as forças de sistemas de drones garantem não apenas ao longo da linha de combate, no pequeno céu, mas também o controle de locais específicos em trechos do fronte, onde ocorrem operações ofensivas do inimigo, mas estamos controlando além da zona de retaguarda imediata. Controle da logística do inimigo, destruição da logística do inimigo. Avançamos 50 a 60 quilômetros. Não ficamos parados apenas na própria linha de contato, sem sair da zona de abate, mas avançamos muito mais fundo. Até os porta-vozes do Kremlin não conseguem mais esconder a realidade. Propagandistas russos admitem cada vez mais a impotência de seu exército diante do avanço tecnológico ucraniano e da nova tática das Forças Armadas da Ucrânia. Na região de Nizhny Novgorod, por 5 anos, um deputado local ocupava o cargo e comandava a política tributária, sendo doente mental. Acontece que o deputado Imbor, por muitos anos, era um louco, um doente mental. E outros deputados e autoridades locais não perceberam isso por muitos anos. E até o tornaram membro da Comissão de Política, Impostos e Tarifas. O incapaz definia a política tarifária em todo o distrito. Mas o representante do povo revelou-se não apenas um doente mental, mas também um sujeito bem empreendedor. Ele montou uma fazenda de mineração e decidiu que não gastaria com as contas, simplesmente se conectando à rede elétrica da cidade. No fim, 30 mil rublos de prejuízo líquido para o orçamento. Quando os investigadores se interessaram por ele, o deputado louco até tentou abafar o caso usando contatos no Departamento de Segurança. O Tribunal de Bor tornou o processo contra esse deputado sigiloso e não conseguimos entender o porquê. Mas descobriu-se que ele é inimputável. Dessa forma, o tribunal isentou totalmente o deputado de responsabilidade criminal. Em vez da prisão, prescreveram a ele tratamento ambulatorial com um psiquiatra. Extorsão estatal e roubo descarado de propriedade alheia nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. As autoridades russas confiscam e registram como abandonados dezenas de milhares de apartamentos e casas de ucranianos que fugiram da guerra e da ocupação. Isso ocorre até em casos onde crianças menores estão registradas no imóvel. Como as pessoas podem recuperar sua propriedade? Mais sobre isso em nossa reportagem. Os ocupantes estão levando o último que restou às pessoas da Ucrânia. Nos territórios temporariamente ocupados, começou o confisco em massa de moradias dos moradores locais. Ou, para simplificar, extorsão. O apartamento dele foi dado como abandonado e o homem perdeu os documentos e agora está recuperando na justiça. O Kremlin não poupa de um quão. Aposentados, crianças e mulheres estão na linha de frente, pois eles são os que menos podem se defender. E as opiniões políticas não fazem a menor diferença aqui. Você pode se enrolar na bandeira russa da cabeça aos pés, mas quanto mais perto do centro for o seu apartamento, maior a chance de perdê-lo. Assim, com a aprovação de uma nova lei em dezembro, segundo a qual imóveis desabitados passam para o Estado, os russos já criaram várias formas de enganar os moradores locais. A mais comum é declarar os apartamentos como abandonados, ignorando documentos e até mesmo as pessoas que moram neles. Um prédio inteiro, mesmo com moradores. O prédio estava em reforma. Por isso, a maioria das pessoas não estava morando lá. A reforma acabou e o prédio todo foi declarado abandonado. Agora essas pessoas voltaram para casa, por assim dizer, para se mudar e terminar a reforma, porque fizeram algumas coisas nas áreas comuns do prédio. Daria para se mudar, mas cada um deles encontrou um aviso colado no prédio. Queridos amigos, adeus. Correm para descobrir o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, o problema mais grave com esses abandonos autodeclarados é hoje em Mariupol. Afinal, os patriotas pró-guerra do interior da Rússia sonham em se mudar justamente para o litoral. Atualmente, há quase 4.000 casas e apartamentos assim na cidade.
A maioria nos registros são apartamentos cujos donos fugiram por causa da guerra. E as autoridades de ocupação tentam disfarçar essa extorsão legalizada como um uso racional de recursos. Durante 30 dias, aguardamos informações dos potenciais proprietários deste apartamento, deste imóvel. E se isso não acontecer, nós registramos esses dados. Este objeto no Roscadastro como sendo sem dono. Na prática, esses apartamentos, especialmente em prédios reformados, têm muita procura entre os ocupantes e todos que o governo de Putin traz para russificar a região. Basicamente, funcionários públicos, militares, policiais e esses, entre aspas, veteranos da operação especial. É isso, ou seja, vão entregar nossos apartamentos de bandeja. Esquemas específicos foram criados também para a venda de imóveis. Hoje, só em Mariupol operam mais de 100 construtoras russas, em cujos sites os apartamentos restaurados estão listados. E o que acontece com as pessoas que moravam lá antes? No lugar das nossas casas, há buracos de fundação e promessas quebradas. Não só não nos deram casas novas, como pretendem construir prédios financiados no lugar das nossas casas destruídas. Para que o esquema pareça minimamente legal, eles mudam os endereços, ponto dos prédios restaurados. E quando os moradores chegam com seus documentos antigos, dizem a eles que aquele prédio simplesmente não existe mais. Hoje vou falar apenas sobre meu prédio, Avenida Metalúrgico 4755 Família. Eles vagam pela cidade e pela região. Por que esse tipo de tratamento? O que nós passamos não tinha luz nem água. Eu morava na Avenida Metalurgov, número 47. E para onde eu vou? Me digam, para onde eu vou? Vou ter que ir pro lixo? Vou me instalar lá ou para onde eu vou? Ao mesmo tempo, juristas observam que os novos documentos emitidos por órgãos russos não passam de meros papéis. Vamor, eles não têm valor algum, mesmo que tenha sido pago dinheiro de verdade por eles. Todas as transações que envolvem a transferência de propriedade em nome da Federação Russa são consideradas nulas. Como resultado, após a desocupação da região, todos eles serão invalidados. Portanto, aqueles que mais uma vez acreditaram em documentos carimbados pela galinha de duas cabeças, simplesmente jogaram seu dinheiro fora. Vocês, garotas, gostam disso? Não. Eu não gosto desse desrespeito com as mulheres. Era assim que o principal porta-voz do Kremlin falava das mulheres há 20 anos. Hoje, Solovyov chama publicamente as mulheres de vadias e piranhas. O propagandista de Putin se permitiu insultar grosseiramente a primeira-ministra da Itália ao vivo, Giorgia Meloni. Primeiro, ele a chamou em italiano, do jeito que pôde, de escória, vergonha, feia, idiota, e depois ainda acrescentou russo, ou seja, referente à Rússia. Meloni. Malvada! Essa Meloni é uma criatura fascista que traiu seus eleitores porque veio com slogans totalmente diferentes. Bem, traição é o seu sobrenome. Ela traiu até o Trump, a quem antes jurava fidelidade. O Ministério das Relações Exteriores da Itália já reagiu a esses insultos. O embaixador russo Alexei Paramonov foi chamado para dar explicações. O embaixador, claro, está perplexo, tipo, por que os italianos querem falar com ele após as declarações do chamado jornalista russo? Paramonov viu nisso ações anti-russas. Supostamente, os italianos decidiram criar um escândalo diplomático a partir de um comentário pessoal. Lembro que, na Itália, esse misógino possui mansões. Mas devido às sanções, o acesso do propagandista a elas está bloqueado. E após tais ataques contra Meloni, acho que Solovyov nunca mais as verá. E na mesma Itália, estourou um grande escândalo sexual envolvendo a organização de festas privadas para clientes ricos, incluindo jogadores de futebol da Série A, ou seja, da primeira divisão do país.
Segundo La Gazzetta dello Sport, a investigação aponta que a organização operava através de uma agência que supostamente organizava jantares e festas nos locais mais prestigiados de Milão, após os quais serviços íntimos pagos eram oferecidos a alguns clientes. O esquema funcionava desde 2019, incluindo o período da pandemia. Agora, 2 organizadores e 2 cúmplices estão sob prisão domiciliar. Os principais investigados são Emanuele Buttini e Deborah Ronchi. Eles são acusados de exploração e facilitação da prostituição. Mais de 1 milhão de euros foram apreendidos. Também nos autos do processo são mencionados cerca de 50 a 70 jogadores da Série A de vários clubes que frequentavam essas festas. Mais de 100 mulheres foram usadas nesse esquema como acompanhantes e para prestar serviços íntimos por dinheiro. Pegada! Os organizadores, segundo a investigação, ficavam com até metade dos ganhos. O caso também inclui a gravidez de uma participante após um encontro com o jogador. Sabe-se que em algumas festas era utilizado gás hilariante. Os nomes de todos os clientes nos documentos judiciais estão ocultos. Além de jogadores de futebol, aparecem atletas de outros esportes, bem como empresários e personalidades da mídia. Isso é tudo. Dê um like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!